Uma boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso seminário sobre biofilmes bacterianos e suas implicações na saúde humana. Nós gostaríamos de agradecer a presença de todos os inscritos e também da professora Andréia, que irá ministrar essa palestra. E antes de convidar a professora, né, eu gostaria de dar os recadinhos de sempre. O primeiro é que nós pedimos a gentileza de todo mundo deixar os microfones e as câmeras desligados, né, para que não haja nenhum tipo de interferência. As dúvidas, elas podem ser mandadas aqui no chat durante a apresentação, que no final elas serão respondidas. E esse evento, né, como todos os outros, ele terá certificado, então, ao final da palestra também nós iremos enviar aqui no chat um formulário contendo algumas perguntas para que a gente consiga ter um controle básico, né, das pessoas que participaram da palestra. Então, só irá receber o formulário quem preenchê-lo, né? Então, por favor, não se esqueçam de responder, para que a gente consiga, então, fazer a emissão desse certificado. A emissão, ela ocorre pelo FV, então a gente solicita, né, e assim que a gente o recebe, nós vamos encaminhar para vocês. Então, nós gostaríamos de convidar a professora Andréa Ribon, que possui mestrado e doutorado em microbiologia agrícola pela Universidade Federal de Viçosa e bacharelado e licenciatura em ciências biológicas pela mesma instituição. Realizou pós-doutorado na University of Wisconsin, na área de genética genômica de patógenos bacterianos. Atualmente é professora do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da UFV e orientadora do programa de pós-graduação em Bioquímica Aplicada. Ela é coordenadora do Laboratório de Biotecnologia Molecular, onde são desenvolvidas pesquisas voltadas à sanidade animal, que envolvem caracterização de patógenos bacterianos, desenvolvimento de métodos de diagnóstico e identificação de compostos bioativos sobre bactérias. E a Andréa também é uma das orientadoras do nosso grupo, né? Então a gente fica muito feliz de ser prestigiada com sua palestra, Andréa, e muito obrigada por ter aceito o nosso convite e sinta-se à vontade para começar. Boa tarde, Rayane, muito obrigada. Eu agradeço de coração ao Grupo de Estudos em Bioquímica Aplicada por me ter feito esse convite para vir falar de um assunto que particularmente eu acho muito interessante. Gostaria de agradecer também a presença de todos que se inscreveram nessa palestra e todos que tiraram um tempinho do seu dia hoje para me ouvir falar. Eu confesso a vocês que ainda não estou acostumada nesse estilo de vida na frente das câmeras, então vocês vão me ver na maior parte do tempo olhando para a minha tela do computador, mesmo porque a câmera está um pouquinho mais acima. Então, o tema da nossa palestra é biofilmes bacterianos e suas implicações na saúde humana. Eu tentei vou tentar abordar esses tópicos com vocês, uma visão geral a respeito de biofilmes, o biofilme de Staphylococcus com chlorosense de Staphylococcus, que é um modelo de estudo que a gente tem aqui no laboratório, algumas ferramentas utilizadas no estudo de biofilme, os biofilmes na saúde, a estratégia antibiofilme, terminando com as pesquisas que a gente tem desenvolvido aqui no laboratório voltadas para essa área. Bem, eu não trouxe aqui uma definição de biofilme, mas eu trouxe uma micrografia para a gente construir essa definição juntos. Então, o que a gente está vendo aqui? Um aglomerado de células, e as células são essas bolinhas que estão aqui, que está crescendo sobre uma superfície. É justamente isso que é um biofilme, um aglomerado de células bacterianas crescendo sobre uma superfície que pode ser biótica ou abiótica. E esse aglomerado de células, ele está revestido, ele está embebido numa matriz extracelular. Então, essa cordinha que vocês estão vendo aqui, esses risquinhos, é essa matriz que é produzida por essa comunidade de bactérias. Esse modo de vida em biofilmes foi permitir que as bactérias resistissem àquelas condições ambientais adversas que existiam na Terra no momento de criação de vida, quando a vida foi criada. Com certeza é um modo extremamente benéfico para as bactérias, tanto que foi selecionado evolutivamente. Tem alguns pesquisadores que falam até que primeiro surgiu esse modo de vida sértil para depois as bactérias viverem de modo independente na vida planctônica. Embora esse termo tenha sido utilizado na década de 70, foi esse pesquisador aqui, que é um pesquisador canadense, que imortalizou o uso do termo. Foi ele que dedicou sua vida ao estudo de biofilmes e formou toda uma geração que hoje devota a vida para estudar, para fazer pesquisas em biofilmes. No início da década de 70,
teve a primeira associação entre biofilme e uma patologia, que no caso foi a fibrose cística. É uma condição que a pessoa tem uma produção muito grande de muco nas vias aéreas, nas vias respiratórias, e isso aí favorece demais a infecção bacteriana. Então, no início da década de 70, conseguiu-se fazer associação de biofilme com essa patologia. Os biofilmes podem ser ambientais, se a gente pensa, por exemplo, numa pedra que está lá no fundo do rio, está crescendo bactéria em cima daquela pedra. Eles podem ser comensais, se a gente pensa, por exemplo, no biofilme que existe dentro do nosso intestino. Eles podem ser também industriais, só acaba que eu não coloquei aqui, né, mas causam problemas na indústria, que eles estão crescendo nas tubulações, muitas vezes crescendo em cima daquelas bancadas onde os alimentos são processados, e os biofilmes também podem estar associados a infecções, que é justamente o tema da palestra de hoje. Esses biofilmes podem ser formados por uma espécie só, ou podem ser formados por mais de uma espécie. Se a gente voltar naquele exemplo da pedra, lá no fundo do rio, com certeza vai ter várias espécies de bactérias e outras espécies, espécies pertencentes a outros reinos, como protozoários, algas e fungos. Eu apresento aqui, então, as fases de desenvolvimento do biofilme, que é basicamente a mesma para todas as bactérias. Então, nós temos inicialmente uma adesão, depois uma fase de crescimento e depois uma fase de dispersão. Nessa fase de adesão, tem uma interação entre a superfície da bactéria e a superfície onde ela vai se depositar. Essa interação inicialmente essa adesão inicialmente é uma adesão reversível, que logo se segue uma adesão irreversível, onde as células começam a se conectar, a entrar em contato com outras células e a produção dessa matriz extracelular. Esse aglomerado de células vai crescendo, vai se multiplicando, vai havendo a proliferação, crescimento daquele biofilme e cada vez mais se acumula aquela matriz extracelular em volta do biofilme. Nesse momento também é um momento de reestruturação do biofilme, porque são formados canais de água, como se fosse um sistema circulatório que tem ali, para permitir que a água banhe aquelas células, não só água, mas nutrientes também banhem aquelas células de maneira geral. E é importante também porque nesse momento, à medida que tem essa formação desses canais de águas, permite aqueles produtos, aquelas excretas que são produzidas por células que estão aqui, sejam levadas para o ambiente. É um momento também que tem intensa comunicação entre células, e essa comunicação é extremamente importante para que haja regulação da expressão gênica e alteração da fisiologia aqui dessas bactérias neste momento. E depois a gente tem uma fase de dispersão. Essa fase de dispersão pode ser causada por fatores ambientais, de repente algum fator que está impedindo o crescimento adequado daquela bactéria, então um pouco de célula se destaca ali daquele biofilme e vai colonizar uma outra superfície para começar o ciclo de novo, ou pode ser causada por fatores endógenos também, como a gente vai ver mais à frente, pelo sistema quorum sensing. Então, nesse caso, as próprias bactérias que vão determinar a soltura daquelas células ali. E é muito interessante que no caso de Pseudomonas, ocorre aqui no meio, mais ou menos no meio do biofilme, uma degradação dessa matriz extracelular para permitir a soltura das células, para permitir a liberação das células que vão sair daqui e vão, então, nadar no ambiente até achar uma outra superfície para começar novamente o ciclo. Essa matriz extracelular também é chamada de matriz EPS, que é substância polimérica extracelular. Ela é a principal componente da biomassa do biofilme. Então, a gente está vendo aqui as células e, ao redor dessas células, a matriz extracelular. É formada principalmente por biopolímeros, então nós temos aqui os carboidratos, eles são muito hidratados, isso ajuda a reter a água naquele biofilme. É formada por DNA extracelular, nós temos proteínas, nós temos enzimas e nós temos lipídios. Essa matriz tem várias funções, então a gente pode pensar na estrutural, ajudar a manter aquela estrutura do biofilme, é importante para adesão, porque vai aderir as células numa superfície e vai promover também a adesão de célula a célula, principalmente polissacarídeo e DNA que está ali, como se mantivesse a coesão daquela estrutura, como se fosse uma cola pegajosa para manter aquelas células juntas. Proteção, então se a gente pensar, por exemplo, na proteção
daquele biofilme contra a predação de determinado protozoário, ou na proteção do sistema imune, ou na proteção de antibióticos, proteção dos fatores ambientais também. Retenção de nutrientes. Então, como se fosse aquilo uma esponja e é pegajosa, os nutrientes acabam se depositando, grudando ali naquela matriz extracelular e sendo utilizados pelas células que estão crescendo ali. E uma outra coisa também é uma fonte não posso falar fonte, mas é um local onde tem muitas enzimas, e essas enzimas são utilizadas para degradar os nutrientes que chegam para o crescimento dessas células, tá? Então, muitas vezes também, quando está crescendo no ambiente não tem muito nutriente, os próprios biopolímeros que estão aqui do lado de fora podem ser utilizados como fonte de nutriente para aquelas células. Essas são as funções clássicas da EPS, mas a gente tem outras funções que estão sendo descobertas. Por exemplo, migração. Então, eles já viram que a matriz funciona como se fosse uma trilha, como se fosse um caminho por onde as células vão grudar para aumentar a superfície que está sendo colonizada. Uma outra função extremamente importante é sinalização, porque a gente tem toda aquela estrutura do biofilme, todas as bactérias e a EPS ali, ajuda a reter os sinais. Eu vou comentar um pouquinho mais à frente a respeito desses sinais químicos que são utilizados para a comunicação de célula a célula. Foi visto também que no caso de Pseudomonas, que é uma das bactérias que tem o biofilme mais estudado, que esse polissacarídeo é extremamente importante para induzir a produção de sinais químicos dentro das células, que são conhecidos como mensageiros secundários. E esses mensageiros secundários promovem ainda mais a produção do polissacarídeo e ainda mais a produção de proteínas extracelulares. Uma outra função ali do EPS, já que está mantendo aquelas células naquela estrutura, é mantê-las próximas. E isso vai favorecer demais a troca de material genético entre as células. Já foi visto que no caso de biofilmes, existe um aumento muito grande da transformação e conjugação, que são dois mecanismos genéticos utilizados pelas bactérias para a troca de material genético. Tá? Então, você pode pensar, por exemplo, se por acaso tiver uma bactéria ali resistente a um determinado antibiótico, essa resistência pode passar para uma outra bactéria que está ali naquele momento crescendo. Uma outra função que a gente viu, né, que seria capturar não somente os nutrientes, mas capturar também íons, metais. Na grande parte das vezes, essa matriz EPS é carregada negativamente. Tá? Então, você tem uma superfície aniônica aí, onde vão grudar esses metais que podem ser utilizados pelas bactérias. E, finalmente, também a proteção de células plantônicas, que às vezes, na hora que elas se destacam, vai um gruminho de células, e esse gruminho de células vai recoberta um pouco pela matriz EPS. Então, a gente já viu algumas vantagens da vida em biofilme. Se vocês olharem aqui essa micrografia, isso mostra perfeitamente a estrutura, mostra perfeitamente a EPS. Então, tudo isso daqui, ó, como se fosse uma esponja, é a matriz extrapolimérica. Aqui estão as bactérias. Tá? Então, vejo que realmente a grande parte do biofilme é formada pela matriz. Tá? Como nós já comentamos, tem-se a proteção. Tá? Então, você poderia falar, poxa, mas essas células aqui não estão protegidas. Geralmente não, as células que estão na superfície estão mais expostas ao ambiente, mais expostas ao sistema imune. Mas aquelas que estão mais no interior, mais nas camadas mais de baixo, elas sim vão estar protegidas de antibióticos, vão estar protegidas muitas vezes de um excesso de salinidade, vão estar protegidas do sistema imune, tá? Comunicação entre células, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, na hora que eu falar de fórum sense, tá? Mas já lembra que essa esponja que está ali já está ajudando a reter aqueles sinais químicos que são produzidos pelas bactérias. Troca de material genético, que a gente já viu, é um nicho rico em nutrientes, justamente por essa capacidade dessa matriz em atuar como se fosse uma cola, tá? Então, imagina as bactérias que estão sobrevivendo num ambiente pobre em nutrientes, tá? E geralmente isso aí estimula a formação de biofilme. Aquela matriz vai fazer o quê? Que os nutrientes colhem, que os nutrientes absorvam ali na superfície e fiquem disponíveis para as bactérias poderem utilizar. Uma outra vantagem é o aumento da diversidade metabólica.
Isso aí a gente pode pensar muito no caso de biofilmes formados por mais de uma espécie. Geralmente as bactérias não conseguem utilizar todas as fontes de carbono, todos os substratos complexos. Então, eu tenho uma espécie que utiliza um determinado substrato, produz um produto, esse produto vai servir de substrato para uma segunda espécie, que vai transformar ele no produto, e assim sucessivamente. Então, aquele consórcio que está sendo formado ali garante com que aquelas células consigam sobreviver. Se elas não existissem todas juntas, com certeza elas não poderiam se manter sozinhas no meio. Isso permite que elas colonizem, então, novos ambientes. E uma outra coisa muito interessante também a respeito de biofilme, a gente está acostumado a ver como se fosse uma entidade só, como se todas as células fossem iguaizinhas, e até eu posso ter realmente todas as células de uma mesma espécie, mas eu tenho ali subpopulações em estados metabólicos diferentes. Isso porque existem vários microambientes. Se a gente pensar, então, tem as células na parte de cima que estão expostas ao nutriente, estão expostas ao oxigênio, é lógico que elas vão estar crescendo, multiplicando muito mais ativamente do que se a gente pegar as células que estão mais no exterior, mais no interior do biofilme, que já não estão banhadas por aqueles nutrientes. Então, isso aí está criando o quê? Essas subpopulações em estados metabólicos diferentes. Então, isso é muito bom, porque acaba que, como elas têm fisiologia diferente, de repente elas vão resistir resistir a diferentes estresses. Tá? Então, isso cria ali uma cooperação entre elas que vai garantir a sobrevivência da espécie. Eu vou comentar agora a respeito de Staphylococcus aureus, que é um modelo que é a bactéria que a gente trabalha aqui no laboratório. Tá? Esse cachinho de uva que vocês estão vendo. É uma bactéria extremamente importante, extremamente estudada, porque ele é um patógeno humano muito, um patógeno humano muito estudado, causa uma série de doenças, também é um patógeno animal bastante importante, coloniza principalmente pele e mucosas nasais, então 1 a cada 3 pessoas tem Staphylococcus colonizando as mucosas nasais de maneira permanente. É considerado um patógeno prioritário pela Organização Mundial de Saúde, junto com outras bactérias, porque elas têm uma capacidade muito grande de desenvolver resistência, de conseguir resistência para vários antibióticos. Pode causar impetigo, que é isso que vocês estão vendo aqui, foliculite, osteomielite, endocardite. Então, muitas vezes, tem pessoas que têm alguma deficiência na válvula cardíaca, que ela deixa de funcionar direito, tem um processo inflamatório, e se por acaso tiver Staphylococcus aureus, ela pode colonizar ali e começar esse processo infeccioso, pneumonia e sepse. Junto com o Staphylococcus epidermidis, é a fonte mais frequente de infecção por dispositivos médicos implantados, principalmente catéter, e causa uma série de infecções crônicas, que são infecções persistentes, principalmente em idosos, em pessoas imunodeprimidas, e neonatos de baixo peso. Essas infecções crônicas causadas por áureos se deve principalmente à capacidade que essa bactéria tem de sobreviver dentro das células do hospedeiro, a resistência que ela apresenta a vários antibióticos e a capacidade que a bactéria tem de crescer em biofilme. Então, aqui novamente um esquema mostrando as fases de desenvolvimento do biofilme de aureus, que é muito parecido com o que a gente viu no primeiro slide. Então, tem aquela fase de adesão inicial, né, a absorção passiva, no caso, ela não tem flagelo, então é simplesmente há uma sedimentação, uma deposição em cima de uma matriz. Essa matriz pode ser, essa superfície pode ser biótica ou abiótica, no caso de um catéter, mas na grande maioria das vezes o que acontece mesmo é a deposição em cima de uma superfície que já está revestida por proteínas do hospedeiro. Tá? Então, quando implanta um catéter, com o tempo vai aderindo células do hospedeiro e a bactéria pode entrar em contato ali com aquelas células, ela pode produzir uma série de proteínas de superfície e essas proteínas de superfície aderir às proteínas que existem na superfície da célula do hospedeiro. Isso em vivo realmente é o que mais acontece, é o mais relevante, tá? Então, nesse momento, a gente tem, a bactéria começa a estabelecer contato entre elas,
Logicamente, nesse primeiro momento, ainda as células estão vulneráveis, o sistema imune ainda pode retirar isso daqui, mas ela começa a crescer, começa a produzir aquela matriz EPS, e aí entra no estado de proliferação e maturação. Nesse momento aqui, o que mais mantém essa adesão célula a célula, principalmente um polissacarídeo que a gente chama de PIA, e o DNA extracelular, além de outras proteínas também que são expressas na superfície da bactéria, que entram em contato com proteínas que também estão numa outra bactéria do lado, tá? Em seguida, tem a fase de dispersão desse biofilme, tá? Então, nesse momento aqui, as células o biofilme vai se romper, tá? Então, existe uma série de enzimas ou outros peptídeos que são produzidos pelas bactérias, e essas enzimas e os peptídeos vão ser importantes para promover essa ruptura dessa matriz celular para ter a liberação daquelas células. Esse mecanismo, essa fase aqui de destaque, de dispersão, é controlada pelo sistema Quorum Sense, tá? Isso no caso específico de áudios, tá? Então, esse sistema de Quorum Sense é um mecanismo de comunicação célula a célula, no qual a bactéria responde aos mensageiros químicos que eu tinha falado com vocês, que a gente chama de autoindutores, para coordenar uma atividade cooperativa, que nesse caso aqui eu vou dar o exemplo da virulência. Isso para quê, gente? Não adianta só uma bactéria produzir uma toxina, tá? Não adianta, porque o sistema imune vai vir e vai dar jeito naquela bactéria. Então, o que elas fazem? Elas vão colonizando a superfície, quietinhas, vão proliferando. À medida que prolifera, vão produzindo esse autoindutor, que é o AIP, até que chega um determinado ponto que tem tanto autoindutor ali naquele meio, que esse autoindutor começa a interagir com proteínas que estão na superfície da bactéria. Tá? Então, no caso do Quorum Sense de Staphylococcus, é o sistema conhecido como AGR. É um sistema de 2 componentes, que eu vou explicar para vocês. Permite a regulação gênica de maneira dependente da densidade de células, então é uma maneira que as bactérias têm de sentir para ver se tem outras células iguais a elas ali, numa quantidade maior. Um circuito de autoativação, que garante a expressão coordenada de genes, mais de 100 genes tem expressão aumentada, mas tem genes também que tem expressão diminuída, é um RNA que vai fazer isso daqui, e existe esse sistema porque existe uma necessidade diferenciada de fatores de virulência durante o decorrer da infecção. Então, na infecção, primeiro ela tem que ficar quietinha, colonizando a superfície. Depois que ela aumenta realmente a população, aí sim ela está pronta para produzir as toxinas e pronta para entrar naquela fase de dispersão e colonizar novas superfícies, tá? Então, o sistema AGR é constituído por 4 genes. Nós temos a AGRB, a AGRD, a AGRC e a AGRA, tá? Então, aqui o AGRB, que seria esse peptídeo autoindutor. Ele é produzido dentro da célula, ele vai passar pela proteína GRB, que é uma proteína de membrana. Na hora que ele passa, ele é processado e ele se transforma num peptídeo cíclico, um pequeno peptídeo cíclico. Esse peptídeo cíclico, quando está num limiar, numa concentração maior, ele vai entrar em contato com a outra proteína de membrana, que é a GRC, que junto com a GRA forma um sistema de 2 componentes. Então, eu tenho a proteína de membrana que recebe o sinal, vai ser fosforilada e que vai fosforilar uma outra proteína ativadora dentro da célula que vai se ligar ao promotor no DNA para fazer esse circuito acontecer de novo. Só que a GR também, ela se liga no promotor do RNA3, que seria essa molécula que é efetora. O que esse RNA3 faz? Ele aumenta a produção de proteínas extracelulares e diminui a produção de proteínas de superfície. Então, aqui, novamente, o circuito Quorum Sense, tá? Com aqueles componentes que a gente já viu. Está aqui o RNA3, que é esse RNA de mais ou menos 500 nucleotídeos. Então, é ele que vai inibir a produção de várias proteínas de superfície e vai garantir, neste momento, quando tem uma quantidade grande de células, a produção de várias proteínas que são secretadas. Então, nós temos proteases, nós temos lipases, nós temos a GRA controlando também
essas modulinas, que são peptídeos anfipáticos, e eles, juntos com as proteases, com as lipases, com as nucleases, que vão promover a degradação daquela matriz extracelular para liberar aquelas células para ficarem aptas para colonizar um outro ambiente. Então, no caso de Staphylococcus, o sistema Quorum Sense, ele controla a dispersão das células. No caso de Pseudomonas, o sistema Quorum Sense, ele controla todo o processo de formação desde o início do biofilme. Tá? Nós temos também em Staphylococcus os polissacarídeos, que a gente chama de PIA. Tá? Então, PIA é produzido graças a esse sistema de 4 genes, né? Esse sistema pega aqui um monômero, acetilglicosamina, e vai transformar ele nesse polissacarídeo. Isso vai ser exportado por IKD e ainda vai ser desacetilado com uma proteína que está presente, que está grudada ali na parede celular. Tá? Então, nesse momento que tem a desacetilação, promove como se fosse aumentar o caráter catiônico daquele polissacarídeo que está sendo secretado. Tá? Então, nós temos aqui o PIA, que é produzido, isso é produzido desde o início, na hora de formação do biofilme, não depende do sistema Quorum Sense, e é regulado por essa proteína ativadora, SAR-A, que regula também a produção de proteína de superfície. Então, no momento que a célula está colonizando, começou o processo de colonização, entrou em contato com a superfície, começa a produção de uma série de proteínas ali para garantir que elas para garantir a adesão às proteínas da matriz extracelular do hospedeiro e para garantir também a produção de PIA, que vai manter a coesão e a proteção daquelas células. Existem várias ferramentas que podem ser utilizadas para o estudo de biofilme. Tá? Eu peguei aqui as que são mais comuns, que a gente mais encontra nos artigos, e todas elas têm suas vantagens, têm suas desvantagens. Uma das mais comuns que a gente utiliza aqui no laboratório, que é bastante simples, é o método do cristal violeta, que é um sistema in vitro, é um sistema fechado, que é utilizado muito para a quantificação da biomassa. Que nós temos aqui? Uma microplaca com 96 poços. Nesse poço, a gente coloca o meio de cultura, coloca a bactéria, coloca na estufa, deixa incubada durante 20, 24 horas, e depois a gente retira o meio, faz uma lavagem rápida e coloca aí o cristal violeta. Tá? Esse cristal violeta que é um corante de carga positiva. Tá? Então, esse corante ele acaba permeando, entrando em contato com aquela biomassa do biofilme, depois a gente coloca ali álcool. E esse corante vem para o álcool e a gente leva isso para o espectrofotômetro fazer a quantificação, para ver a cor. Né? Então, nesse caso aqui, eu tenho diferentes cepas bacterianas. Quanto mais forte a coloração, sinal que produziu mais biofilme. Tá? Então, aqui o controle seria sem células, vocês podem ver que nada ficou grudado ali. E aqui, quanto mais violeta, maior a produção de biofilme. Isso é muito utilizado para fazer o screening de bactérias, para ver se elas têm capacidade de produção de biofilme, né? Ver quem produz mais, quem produz menos. E a gente faz muito também para ver a atividade antibiofilme dos nossos compostos. Um outro sistema que pode ser utilizado também é o flow cell, que também é um sistema in vitro, mas ele é um sistema aberto. Por que ele é aberto? Porque vocês estão vendo esse tubo aqui, isso aqui está conectado a nutriente. Então, o nutriente está aqui no Erlenmeyer, esse nutriente vai entrar por esse tubo, vai banhar essas células que estão crescendo aqui nesses cupons e vai carregar as excretas que são produzidas pela célula, vai sair do lado de cá, tá? Aí você poderia falar, mas vai carregar a célula também. Dependendo do fluxo que você coloca, carrega sim, tá? Então, você tem que ajustar esse fluxo, e é muito interessante esse sistema, porque você pode fazer isso, ajustar o fluxo, tá? Então, dependendo do fluxo que você coloca, vai ter mais ou menos formação do biofilme. Isso é uma condição que mimetiza melhor a condição em vivo, onde a gente tem a passagem dos fluidos biológicos, tá? É um sistema interessante também que a gente pode acompanhar isso aqui em tempo real, basta colocar isso aqui no microscópio para ver a formação desse biofilme, e a gente pode associar isso daqui com uma outra coloração que fica mais interessante, né? Então, na verdade, associar isso à fluorescência. Então, nós temos fluoróforos, e esses fluoróforos, eles têm a capacidade ou não de entrar dentro da célula. Então, isso vai dizer que se a célula estiver viva,
ela vai ficar corada em verde. Se a célula estiver morta, vai ficar corada em vermelho, tá? Então, esse sistema de fluorescência é interessante porque permite ver a atividade das células, tá? Além de ver a estrutura tridimensional do biofilme. E é muito bom porque permite a quantificação da espessura e quantificação também do volume daquele biofilme que foi formado, por exemplo, naquele cupom do Floocell. Um outro sistema também que pode ser utilizado, mas é um sistema mais caro, embora seja super interessante, porque já permite ver interação com as células do hospedeiro, é o sistema in vivo, principalmente o sistema murino que é utilizado, tá? Tem vários modelos que já foram desenvolvidos, modelos para fibrose cística, para otite média, feridas crônicas, catéteres. Esse é um modelo aqui que foi utilizado, que foi desenvolvido para catéter, então, principalmente, pega um pedacinho, a gente pode comprar um catéter lá na farmácia, corta um pedacinho e implanta isso em vários locais aqui no camundongo. Nesse caso, vocês estão vendo a implantação sobre o peritônio. E deixa aquilo ali, tá? Muitas vezes, o animal pode ficar meses com aquele catéter implantado, tá? Então, é interessante porque você pode estabelecer infecções crônicas. Depois você coleta o catéter e vai analisar aquele catéter por microscopia. Esse é um outro modelo também que é muito utilizado, de raspar o dorso do animal. Você pode implantar o catéter aqui. Nesse caso aqui, é um modelo que foi desenvolvido para ferida crônica. Tá? Então, essa chapa aqui vai ser esquentada e isso coloca no dorso do animal, você vai queimando aquele dorso do animal e depois você vem com uma determinada quantidade de bactéria e coloca e joga ali sobre aquela ferida, tá? Para fazer análise aqui dessa sistema in vivo aqui, teria que fazer uma biópsia, tá? Então, é coletado um pedacinho da pele do animal e pode ser analisado por microscopia, nesse caso que vocês estão vendo aqui. Tá? Então, aqui, imagina a biópsia, posso simplesmente plaquear isso daqui, né, para ver o crescimento das bactérias, ou posso também utilizar outras técnicas moleculares para quantificar de uma maneira mais precisa a quantidade de bactéria que está crescendo ali, ou posso processar isso daqui no micrótomo e fazer uma análise, por exemplo, com uma técnica chamada FISH, que eu tenho sondas fluorescentes e essas sondas fluorescentes vão entrar em contato ali com o DNA daquela bactéria que está crescendo, tá? E isso vai ser analisado, tá? Então, embora vai ter uma determinada interferência durante o processamento, né? E tem essa desvantagem também de acabar analisando pequenos fragmentos apenas, né? Você não tem uma visão do todo ali. Você pega um pedacinho e você vai analisar aquele pedacinho ali, aquela área ali. Bom, o Centro de Controle de Infecções dos Estados Unidos, ele fala que mais de 80%, até mais de 80% das infecções hospitalares são causadas por biofilmes. E esses biofilmes, eles podem ser formados, a gente já viu, né, tanto numa superfície biótica, então imaginar um paciente lá que está na UTI, está internado na UTI e começa a desenvolver uma pneumonia, tá? Sem ter um sistema de ventilação, começa a desenvolver a pneumonia. Então a bactéria está crescendo diretamente em cima ali da superfície biótica. Ou pode ser também formado numa superfície abiótica, que é extremamente comum. Então, se a gente pegar, por exemplo, várias superfícies abióticas aqui, temos um catéter urinário, um marca-passo pode ser utilizado também, as bactérias podem crescer aqui, um catéter venoso, as bactérias podem crescer em lente de contato, numa prótese que vai ser implantada, ou mesmo numa válvula cardíaca que vai ser implantada no paciente, tá? Então, aí elas podem ser responsáveis por vários tipos de infecções. E aqui a gente fala que tem uma contribuição do hospedeiro, porque existem as proteínas, como eu comentei com vocês, desculpa, proteínas não, existem as células do hospedeiro que vão se depositando nesse material, depositando na prótese, depositando aqui numa válvula, né, que vai ser implantada lá no coração. E essas células vão ser, então, tem os seus receptores, e esses receptores vão ser reconhecidos pelos patógenos que vão começar a interagir, ligar ali para formar a estrutura do biofilme, tá?
Então, no caso dos biofilmes, muitas vezes trata, né, o biofilme com antibiótico, mas não consegue eliminar 100% aquele biofilme que foi formado. E vários dos patógenos, que são patógenos hospitalares, formam biofilme, que são aqueles patógenos que eu comentei com vocês lá, que são prioritários pela Organização Mundial de Saúde. Esse é um caso interessante, é um caso clínico que eu achei num artigo que eu estava lendo, que eu trouxe aqui para vocês, para demonstrar as sequelas do biofilme. Então, é um caso verídico, né? Um caso clínico. Um paciente de 56 anos, que deu entrada no hospital, ele tinha um marca-passo, ele chegou lá com sintomas, febre muito alta, e não era só a febre, ele tinha febre, mas ele tremia, ele batia queixo. Não sei se vocês já tiveram essa febre, eu já tive ela uma vez. Não adianta você colocar um monte de cobertor em cima de você, que você sente frio. E vomitando bastante. E eles fizeram uma cultura do sangue, coleta do sangue, fizeram a cultura e detectaram estafilococos. Na hora que eles examinaram o paciente, eles viram que tinha um edema nessa região aqui do peito. Bom, o tratamento foi o seguinte: 12 gramas de cloxacilina diariamente por 4 semanas. Isso intravenoso. Uma semana depois que o paciente parou de tomar a medicação, voltou para o hospital com os mesmos sintomas, aquela febre altíssima, de bater o queixo, vomitando, novamente fez uma cultura do sangue, deu estafilococos, 12 gramas de cloxacilina de novo, 600 miligramas de rifampicina diariamente por 6 semanas. Depois de 9 dias que o paciente tinha deixado de tomar a medicação, ele volta do hospital com os mesmos sintomas. Aí eles removeram o marca-passo, fizeram uma cultura desse marca-passo, realmente identificaram Staphylococcus aureus, fizeram uma análise daquele marca-passo por microscopia e viram o biofilme, tá? Então, além da remoção do marca-passo, ele teve que ainda tomar uma medicação durante 6 semanas, e ele ficou livre da infecção, tá? Então, só para mostrar para vocês essa questão do antibiótico. O antibiótico não resolveu nesse caso, tá? Então, doses altíssimas do antibiótico, vocês estão vendo aqui, diariamente, 4 semanas, 6 semanas, não foi capaz de combater o biofilme. Então, toda vez que ele suspendia o antibiótico, o que acontecia? A bactéria se destacava, né? Saía, entrava no sangue, causava bacteremia, causava aquela febre que ele tinha. Então, nessa fase aguda da infecção, o antibiótico, sim, vai ser efetivo contra a bactéria. Mas aquele biofilme que estava sendo formado no marca-passo continuou lá. Os biofilmes, eles estão muito associados a infecções crônicas, aquelas infecções persistentes. Então, se a gente pegar essa foto aqui de um paciente, de uma úlcera, na verdade, acho que isso aqui é uma úlcera de um paciente que tinha diabetes, a gente vê uma ferida desse tipo aqui, tá? Aí você poderia falar assim, mas isso aqui pode ser causado por uma bactéria que é resistente a antibiótico. Pode ser causado também. Mas a maioria das vezes é causado também, está associado com biofilme, tá? Então, esses biofilmes aqui, eles causam essas infecções persistentes, mas ainda, embora possam serem causados por essas infecções serem causadas por diferentes bactérias, por exemplo, se a gente pega otite, você tem diferentes espécies que podem causar otite, fibrose cística, você tem pseudomonas, você tem estafilococcus que pode causar fibrose cística. Muitas vezes é difícil evidenciar em vivo se o biofilme é misto ou não, tá? Então, pode ter, sim, 2 bactérias, mas não sabe exatamente, não tem como, na verdade tem, né? Mas fica muitas vezes difícil ver uma organização espacial, ver a estrutura para ver se realmente aquele biofilme está sendo causado por uma bactéria, por 2 bactérias, ou se simplesmente são aglomerados separados de 2 bactérias, tá? E essas infecções persistentes, elas podem acontecer mesmo em pacientes saudáveis. Esse é um exemplo aqui de um paciente que tinha fibrose cística, tá? Então, aquela condição que eu falei para vocês, que tem uma produção muito grande de muco no sistema respiratório. Esse paciente tinha pneumonia recorrente, tá? Já sabia que essa pneumonia recorrente dele era causada, na verdade, que ele fazia, às vezes, cultura por várias espécies, mas esse paciente veio a óbito.
e eles fizeram uma coleta do pulmão do paciente e fizeram uma análise. E aí eles viram que nos fragmentos de pulmão estava crescendo Pseudomonas aeruginosa, tá? Então, esses agregados de células aqui, vocês estão vendo, eram agregado pequeno. É interessante que não tem aquela estrutura que muitas vezes a gente vê no in vitro, né? Você tem toda uma condição diferente aqui dentro do in vivo, mas esses agregados tinham aí no máximo 100 micrômetros. O biofilme, ele é resistente ao sistema imune, tá? Então, aquela proteção que a gente viu daquela camada EPS faz com que ele consiga resistir ao ataque das células do sistema imune. Por quê? Fica difícil o contato das células do sistema imune com as bactérias, tá? Então, muitas vezes, para ter esse combate, aquelas células, elas precisam entrar em contato, por exemplo, entrar em contato com proteínas séricas, que vão recobrir toda aquela célula bacteriana e vai marcar aquela célula bacteriana para ser eliminado por um fagócito. Ou elas têm que entrar em contato com um anticorpo para serem fagocitadas. Então, isso tudo fica muito difícil quando o biofilme é formado. Pode até acontecer na superfície, mas lembra que tem a superfície, mas ainda tem um monte de célula que está mais abaixo, que está protegido daquela estrutura do biofilme. Muitas vezes a gente tem peptídeos antimicrobianos que são produzidos pelas células do sistema imune, e esses peptídeos também não conseguem penetrar dentro do biofilme, ou quando penetram, alguns deles podem ser até inativados por enzimas que são produzidas aqui pelas bactérias. Então, isso torna muito difícil a eliminação do biofilme. O biofilme está muito associado à resistência a antimicrobianos, né? Talvez a resistência não seria um termo correto aqui, talvez o termo correto seria tolerância, porque muitas vezes a bactéria, ela é sensível ao antibiótico quando a gente cresce no meio líquido, só que na hora que forma o biofilme, ela fica mais de 1000 vezes resistente ao antibiótico, tá? Então, essa resistência é causada por alguns fatores. Primeiro, a baixa difusão daqueles antimicrobianos ali naquela matriz extracolimérica. Então, a gente viu que vai entrando, vai penetrando, vai criando um gradiente, vai ficando em cima, a matriz pegajosa, vai absorvendo aquele antibiótico e não deixa aquele antibiótico penetrar. Logicamente que isso depende um pouco da estrutura do antibiótico, tá? Tem também no biofilme, principalmente ali na matriz, podem existir enzimas, ou podem existir enzimas produzidas por bactérias que são resistentes, que vão degradar o antibiótico. Tá? Então, isso também vai proteger, vai diminuir a eficácia do tratamento. Uma outra possibilidade que temos aqui também é a existência de um fenótipo resistente, tá? É um fenótipo que é super tolerante aos antimicrobianos, tá? Então, na verdade, isso é um fenótipo transiente, transitório. Por algum motivo, algumas bactérias ali vivem, né, elas adormecem, e nesse processo de dormência, elas tornam-se extremamente resistentes ao antibiótico. Então, o antibiótico pode acabar com todas as outras bactérias, mas elas persistem ali naquele ambiente. E na hora que sai aquele estresse, ela volta ao seu estado ativo, e ela vai colonizar, ela vai restabelecer aquela comunidade ali. E a gente viu também a questão do estado fisiológico, por conta desses microambientes que existem aqui dentro do biofilme. Então, se eu tenho bactérias aqui em cima que estão mais expostas, lógico, elas estão crescendo mais. As bactérias que estão aqui embaixo, elas não têm tanto nutriente, elas estão crescendo menos. Tem alguns antibióticos que precisam que a bactéria esteja crescendo ativamente para o antibiótico fazer efeito, tá? Então, esse estado fisiológico diferente também vai afetar a eficácia do antimicrobiano. Sem contar que esses microambientes diferentes, eles geram uma resposta nas bactérias, né? Elas podem responder de maneira diferente. Tem algumas bactérias aqui que, de repente, vão diminuir a produção de porinas, que são essas proteínas de membrana por onde passam os antibióticos. Então, ela vai ficar mais resistente ao antibiótico, tá? Tem outras proteínas aqui que são... Imaginar que outras proteínas de estresse, outras proteínas que são produzidas, como, por exemplo, proteínas mecanismos que vão promover o efluxo
desse antibiótico. Então, o antibiótico entra e depois tem um outro mecanismo que faz com que esse antibiótico seja bombeado para fora da célula. Então, tudo isso daqui, em conjunto, ajuda muito a fazer com que a bactéria seja resistente, seja tolerante àquele antimicrobiano. Então, para uma terapia para ser efetiva, o ideal é que ela ataque todas essas frentes aqui. Tá? Eu coloquei aqui 1, 2 e 3 para representar essas 3 possibilidades. Eu vou comentar agora com vocês algumas estratégias anti-biofilme, tá? O Rayane, eu tô achando que tá escurecendo, tô aqui na minha sala, eu vou só parar um pouquinho para acender a luz. Eu devia ter feito isso antes, eu acabei esquecendo. Vocês me desculpem, gente. Acho que assim fica melhor. Então, aqui, de todas as estratégias que podem ser utilizadas, eu escolhi, acho que foram 4 para colocar aqui para vocês. Já que a infecção está muito associada a catéter, por que não modificar a superfície do catéter? Se a gente modifica a superfície do catéter, pode ser que a bactéria tenha dificuldade de aderir. Tá? Então, se tem dificuldade de aderir, isso vai prejudicar a formação de biofilme. Tá? Então, na verdade, isso é muito estudado, isso é muito feito, já tem muitos testes, até na clínica mesmo, de revestir o catéter com um composto bioativo, alguma coisa que vai afetar o crescimento daquele biofilme, ou alguma coisa que vai afetar a adesão daquela bactéria ali no biofilme, tá? Então, pode ser recobrir essa superfície do catéter com alguma coisa que impede realmente essa adesão, tá? Ou pode recobrir aquele catéter, de repente, com algum composto, algum antibiótico. E aí, nesse caso, aquele antibiótico, na hora que a bactéria entra em contato, a bactéria acaba morrendo, tá? Isso tudo é muito paliativo. Por quê? Pode ser que aquele composto está ali absorvido, que geralmente são interações que são interações mais fracas, esse composto vai sendo perdido, tá? Pode ser também, que acontece a maioria das vezes, as células do hospedeiro vão se ligando ao catéter. Ah, então, vão revestindo o catéter, também vai facilitando a adesão da célula. Tá? Então, o efeito disso daqui é muito variável. A duração desse efeito é variável. Né? Às vezes, pouco tempo depois, já tem a formação do biofilme novamente. Mas é muito estudado no caso de catéter urinário. Esse daqui é um exemplo de um catéter urinário de silicone. Foi feito um teste com ele, que ele foi revestido com ciprofloxacina em 2 concentrações, 3% e 2%, e azitromicina, 5% e 6%. Então, aqui os 2 catéteres revestidos e aqui o catéter sem revestir. E aí eles inocularam pseudomonas. O que aconteceu? No catéter que não estava revestido, 24 horas depois a bactéria já estava lá aderida, tá? No catéter que foi revestido, vocês estão vendo aqui, aquele que teve maior concentração de cic e de azitromicina, nem bactéria cresceu, tá? Então, isso aqui pode ser muito útil, por exemplo, num paciente que está lá, vai ficar internado na UTI durante 5 dias, durante 10 dias, isso vai diminuir aquela adesão da bactéria, né, ou diminuir o crescimento da bactéria ali, a formação do biofilme. Uma outra estratégia também que vem sendo bastante estudada é baseada na nanotecnologia. Então, nós temos aqui sistemas ou materiais na escala nano, que seria de 1 a 1000 micrômetros, que são utilizados como carreadores para entrega de compostos bioativos. Então, o que eles estão querendo fazer aqui? Nanocarreadores. Tá? Então, esses nanocarreadores que estão revestidos ou tem por dentro, na verdade, partículas que tem por dentro compostos, por exemplo, antibióticos. Tá? Então, eles são muito pequenininhos, mas eles têm uma alta razão superfície e volume, e isso facilita demais a interação com a célula, o contato com a célula. Tá? Então, isso afeta bastante a bactéria. Esses nanosistemas podem ser, eles são sintetizados no laboratório a partir de diferentes compostos, diferentes constituintes, né? Pode pegar aí, polímeros, açúcares, lipídios, para construir, por exemplo, um lipossoma, e pode fazer essas partículas aí em diferentes, com diferentes cargas, diferentes tamanhos. Geralmente, isso aí vai garantir uma solubilidade melhor, uma estabilidade melhor daquele composto bioativo que a gente está injetando, né? E uma biodisponibilidade dentro do corpo. É utilizado para revestimento de catéteres,
prótese e implantes dentários também, ou pode ser utilizado no tratamento tópico, e uma limitação, uma desvantagem que é visto, já que ele tem um alto poder de penetração na bactéria, ele poderia penetrar também dentro da célula do hospedeiro, isso pode acontecer, tá? Então, qual seria o efeito a longo prazo disso? Será que aquilo vai ficar acumulado dentro do corpo do paciente, tá? Isso aí ainda está sendo feito pesquisas para responder essas perguntas. Mas aqui é um sistema desse, né, uma nanopartícula utilizada para essa entrega da droga, que poderia entregar e afetar a produção, dependendo logicamente da droga, né, afetar a produção do biofilme nas suas diferentes fases. Vocês estão vendo aqui a nanopartícula em contato com a superfície da bactéria, né, entregando esses compostos para a bactéria. Tem algumas nanopartículas que até entram dentro da célula, e lá dentro da célula elas se desfazem para entregar diretamente lá dentro aquele composto bioativo, ou no caso daquela nanopartícula, interferindo na produção, mas interferindo na estrutura da matriz, né? Já que eles são muito pequenininhos, eles têm essa capacidade de permear melhor aquela matriz extracelular, e assim desfazer o biofilme, romper o biofilme. Uma outra estratégia também muito estudada, talvez seja a mais estudada de todas, é a interferência com o sistema quorum sense, né? Então, nós vimos que no caso do Staphylococcus, o sistema quorum sense é importante para a virulência da bactéria, é importante para a fase de dispersão do biofilme. No caso da gram-negativa também, nós temos também o sistema quorum sense, aqueles mensageiros, aqueles sinais químicos sendo produzidos, só que nesse caso eles entram para dentro da célula e vão entrar em contato com um ativador que vai ativar a expressão de determinados genes de virulência. Então, por que não interferir com esse sistema de comunicação célula a célula e bagunçar a virulência delas, tá? Existem vários compostos sintéticos que estão sendo testados, vários derivados de plantas. Eles já viram que para algumas bactérias só esse sistema de interferência não funciona, tem que interferir com o sistema quorum sense, mas tem que associar também, por exemplo, antibiótico. Na pré-clínica, que é na fase do in vitro, né, ou dos modelos murinos, tem muito sucesso, é promissor, né, mas a pergunta fica, como que a gente vai aplicar isso na prática? Como é que a gente vai saber que o biofilme está formado? Ou que momento nós vamos aplicar uma terapia dessa no paciente, tá? Então, não se sabe ainda como isso vai ser utilizado, tá? E tem alguns compostos, até compostos mesmo, vocês estão vendo aqui, antibióticos e quimioterápicos, que eles já viram que tem a capacidade de interferir nesse processo de comunicação entre as células. Então, eles viram que, nesse caso aqui, até tem a melhoria dos sintomas, as bactérias não conseguem tanto disseminar para outros órgãos, tá? Mas é um paliativo, não resolve, tá? Não acaba totalmente com a produção do biofilme. Então, aqui pensando na interferência do quorum sense, que é chamado quorum quench, né? Extinguir o quorum sense, tem essas opções aqui. Vocês estão vendo aqui as fases de desenvolvimento do biofilme, no caso aqui das pseudomonas. A gente pode inibir a síntese da molécula sinal, tá? Então, aquele indutor lá, alguma maneira de inibir a sua produção. Se é inibido, então não tem como as bactérias comunicarem entre elas, organizarem o seu comportamento, né? A degradação de moléculas sinais, tá? Então, no momento que elas são produzidas, liberadas para o meio exterior, tem alguma coisa ali que promove a degradação. Se elas forem degradadas, elas não vão gerar aquela resposta, aquele efeito que ela tem em cima da célula. E uma outra possibilidade também é interferir com a recepção desse sinal. Então, é alguma coisa que vai ser produzida, que vai ser capaz de entrar dentro da bactéria, no caso, por exemplo, de uma pseudomonas, né, que vai ter que entrar, passar pela membrana e lá dentro entrar em contato com o ativador. Tá? Inibir, inativar esse ativador de alguma maneira, ou antagonizar a interação dessa molécula sinal aqui com o seu ativador. Tá? Então, todas essas são estratégias que podem ser utilizadas e que estão sendo testadas, sim, para diferentes bactérias. Uma outra opção é a fagoterapia. Tá? Então, nós temos aqui fagos
Então, são vírus que têm capacidade de infectar bactérias, tá? Então, geralmente é específico para uma determinada bactéria. E muitos desses vírus, eles promovem a lise da bactéria. Eles entram dentro da célula e vão lisar a bactéria. Aí isso é extremamente promissor, extremamente interessante, né, no caso de uma terapia, tá? Então, é uma alternativa promissora, sim, e pode ser aplicada de forma isolada, que é simplesmente o fago, então prepara o fago, uma suspensão de fago e coloca lá em contato com a bactéria que vai lisar a bactéria. Muitas vezes você pode preparar vários fagos, cada um vai se ligar a um receptor diferente para infectar aquela bactéria e para matar a bactéria, tá? Pode ser associado, por exemplo, ao antibiótico, então faz a fagoterapia para matar a bactéria e faz também, e aplica também o antibiótico. Alguns fagos, eles têm algumas enzimas que têm a capacidade de degradar a matriz extrapolimérica, tá? Então ele poderia abrir esse espaço, esse caminho, desfazer aquela matriz para liberar um pouco as células, e de repente as células agora vão ficar mais acessíveis à ação do antibiótico. E fagos também podem ser modificados para carregar, por exemplo, algum gene que seja interesse para combater aquele biofilme. Então, por exemplo, se a matriz é tão importante para proteger o biofilme, por que não colocar uma determinada enzima que vai degradar aqueles compostos presentes ali na matriz, tá? Então, tudo isso aí pode ser utilizado, mas tem as limitações também, que acabam sendo as mesmas limitações do antibiótico, né? A limitação imposta pela matriz, que pode ser que ele fique ali absorvido, a matriz, e não consegue penetrar, entrar dentro daquela estrutura do biofilme, e o estado fisiológico da célula também, porque para ele realmente se multiplicar, entrar dentro da célula, multiplicar, a célula também tem que estar dividindo ativamente. Se a matriz extracelular é tão importante, por que não interferir com essa matriz? Tá? Então, por que não acabar com a matriz, né? Então, aqui nós temos algumas opções que podem ser, que são testadas, na verdade, né? Então, como eu falei, todos aqueles biopolímeros ali entre as células formando a matriz EPS, então, por que não tratar isso de repente com uma nuclease para degradar aquele DNA que está ali? Por que não tratar com alguma enzima que vai degradar o polissacarídeo e vai liberar, então, desfazer aquela estrutura do biofilme, pelo menos liberar um pouco a estrutura do biofilme? Isso pode ser feito também, né, no caso do que a gente já viu das nanopartículas, que tem drogas, ou funcionalizado com essas enzimas, na verdade, que essas enzimas vão entrar e desfazendo essa estrutura toda da matriz extracelular, formando e diminuindo a espessura do biofilme, formando poros. Eles já viram que alguns agentes mucolíticos, que são alguns agentes anti-inflamatórios, também têm essa capacidade de diminuir um pouco o muco, né, o catarro que é produzido, por exemplo, pelo paciente. Então, eles tentaram utilizar esses agentes mucolíticos, que já são medicamentos, para alterar a matriz extracelular e tem uma certa... funciona, né? Até um determinado ponto funciona. E tem também essa terapia fotodinâmica, que é no caso de ter um determinado corante, esse corante é aplicado, e sobre esse corante é incidido uma luz. E aquele corante agora vai produzir espécie reativa de oxigênio que vai afetar a estrutura daqueles compostos que formam o biofilme. Tá? Pode afetar tanto a estrutura celular mesmo, quanto os compostos que estão ali formando a matriz extracelular. Né? Ou outras possibilidades também, por exemplo, de laser e ultrassom, para realmente, de uma maneira, de modo físico, acabar ou degradar a matriz extracelular. Tá? Então, isso tudo está sendo testado ainda na fase pré-clínica, né? No laboratório funciona muito bem para diferentes espécies, mas a gente não sabe como que isso vai funcionar em vivo. Para terminar, não sei nem quanto tempo que a gente está falando aqui, a gente já passou do tempo, né, Rayane? Você me chamou a atenção. Algumas pesquisas que a gente vem fazendo aqui no laboratório. Então, vou mostrar essa daqui que foi feito por um aluno de doutorado, que ele isolou do veneno de cobra uma proteína que tinha uma atividade antibiofilme. E o interessante dessa proteína é que ela não afetava o crescimento, ela não afeta o crescimento da bactéria. A bactéria cresce do mesmo jeito, mas ela afeta a produção do biofilme.
E essa estratégia é muito interessante, né, que é a estratégia antivirulência, né, está atacando o fator de virulência que dá a capacidade da bactéria de causar a doença, não está afetando o crescimento da bactéria, porque se você afeta o crescimento da bactéria, ela vai dar um jeito de contornar aquilo ali, tá? E adquirir uma resistência. Então, nesse caso, a gente tinha aqui uma fração, que foi feita uma cromatografia, e tinha uma fração aqui que diminuía demais a produção do biofilme. Aqui, sem o veneno de cobra, sem as frações, olha como é que tinha a produção do biofilme, e nesse caso aqui, dessa fração 15 aqui, diminuía demais essa produção do biofilme. Isso acontecia em várias espécies, tá? Não somente em Staphylococcus aureus e vários isolados aqui que eram que estavam associados à mastite clínica, mastite bovina clínica, então tinha a quebra da produção do biofilme deles, como de Streptococcus agalactico também, um outro patógeno de mastite bovina, tá? E no caso de bactéria, que no caso de Escherichia coli, né, diminuiu um pouco a produção, mas nem tanto quanto os outros, tá? Só lembrando aqui que não é produção do biofilme, aqui é quanto do biofilme que vai sendo desfeito, tá? Então, nesse caso aqui, ó, quase 100% do biofilme dessa bactéria aqui foi desfeito, tá? E aí a gente identificou, sequenciando essa proteína, e identificando essa proteína como uma lectina, tá? Que é uma proteína que tem uma capacidade de ligação a carboidratos, tá? Que a gente chamou essa proteína de BJCUL, que é a lectina de Botrytis jararaxu. E comparamos essa lectina com outras lectinas. Nós vimos que a nossa lectina ela tinha essa capacidade de quebrar o biofilme, não só quebrar o biofilme em formação, que estava sendo formado, quanto o biofilme pré-formado. Então, a gente deixava a bactéria formar o biofilme dela normal, depois incubava com lectina, e aí diminuía demais a produção do biofilme, tá? Então, realmente, a atividade antibiofilme dela é bastante promissora. Um outro experimento que a gente fez, crescendo também, isso aqui in vitro, nós colocamos a bactéria para crescer em cima de um pupôzinho, de uma lâmina, na verdade, colocamos essa bactéria sozinha nessa lâmina e colocamos a bactéria em presença da lectina. Então, vocês vejam aqui a diferença. Esses pontinhos pretos todos aqui, ó, são bactéria. Mas aqui tinha muito mais biofilme formado do que quando a lectina estava presente. E a gente pensou, poxa, então se a lectina está quebrando a estrutura do biofilme, de alguma maneira que a gente ainda não descobriu como, se a gente colocar o antibiótico, esse antibiótico vai matar a bactéria, né? Porque se está desfazendo o biofilme, a bactéria está ficando aqui, ó, a bactéria sozinha, então o antibiótico vai vir aqui e vai acabar com essa bactéria, vai matar a bactéria. Então nós fizemos isso também incubando a lectina com a gentamicina. Então, nesse caso aqui, o controle, a bactéria crescendo simplesmente na presença da gentamicina, tudo isso preto foi o biofilme que foi formado. Aí nós fizemos um ensaio, deixando o biofilme formando junto com a lectina primeiro. Então, a gente viu que diminuía demais a produção do biofilme, e aí depois a gente trocava o meio e colocava o antibiótico, né? E aí realmente diminuía a produção do biofilme, não reformava como aqui, mas não era uma coisa que a gente realmente achava bom, que a gente acreditou que no momento que colocasse o antibiótico fosse matar a bactéria, tá? Mas não foi isso que aconteceu. Nesse caso aqui, a gente tentou também com ciprofloxacina, toda essa coisa preta que foi o biofilme que foi formado, simplesmente a bactéria com o meio com a ciprofloxacina, não teve efeito nenhum em cima do biofilme, e aí quando a gente coloca a lectina com ciprofloxacina, diminuiu-se o biofilme, mas o antibiótico ainda não conseguiu eliminar totalmente o biofilme, tá? Então, assim, a gente tem que testar isso na presença de outros antibióticos que têm uma capacidade melhor de entrar nesse biofilme, e a gente não sabe até que ponto que isso daqui em vivo vai ser benéfico. De repente, isso daqui em vivo já é o suficiente para que o sistema imune consiga combater essa infecção causada por essa bactéria. Nós temos uma série de compostos que nós isolamos aqui de plantas, tá? Então, vocês estão vendo alguns desses compostos aqui. Na verdade, eles não estão totalmente puros, são frações purificadas,
de várias plantas, e a gente viu que essas estações, além de ter atividade de biofilme, muitas delas têm atividade antimicrobiana também. Nós testamos isso em vivo e viu que funcionou. Então, no caso aqui, o sistema que nós utilizamos é da bactéria inoculada numa lagarta. Tá? Então, quando tem só a lagarta com PBS, que a gente inocula só um tampão, a gente vê que a lagarta permanece viva. Na hora que a gente coloca a lagarta e infecta com a bactéria, 48 horas depois, a pobre da lagarta já morreu. E aí, quando a gente colocou a bactéria mais esses compostos que estão aqui, a gente viu que os compostos diminuíram muito a mortalidade da bactéria, mortalidade da lagarta. Morreu, mas demorou um pouquinho mais para morrer, tá? O mesmo efeito aqui quando a gente coloca simplesmente a bactéria com a gentamicina, tá? A lagarta consegue sobreviver. Então, o que a gente está pensando desses compostos que nós temos aqui no laboratório? De agora começar a produzir os nanocarreadores, tá? Para interferir de alguma maneira, para interferir com a atividade de biofilme. Então, tem no caso da matriz formada, a célula bacteriana produzindo biofilme, agora junto com o departamento de química, a gente está querendo encapsular esses compostos que a gente viu que tem uma atividade mais promissora para ver se essa atividade vai ser potencializada. Se vai ser melhor ainda a gente associá-los a essas nanopartículas ou a esses nanocarreadores. E aí a gente vai testar também não somente os compostos isolados, mas a gente está querendo fazer esses nanocarreadores, o composto mais o antibiótico, que a gente viu que é assim que funciona melhor, os trabalhos têm mostrado que funcionam melhor para Staphylococcus aureus. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Vocês me desculpem, eu acho que eu falei muito. Eu tinha comentado com a Rayane que eu tinha preparado para 45 minutos, mas eu já estou vendo que já passou um pouquinho, me desculpem. Mas o meu contato está aí. Se vocês quiserem me mandar um e-mail, se vocês quiserem vir aqui no laboratório para ver o que a gente está fazendo, vocês fiquem à vontade. E eu estou à disposição para perguntas. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, André. Foi uma ótima palestra. Nós temos várias perguntas aqui, vamos ver quantas que a gente consegue fazer, né? A primeira está perguntando qual ferramenta de estudo é mais utilizada. Para quê? Para estudar o biofilme? Isso. Ah, tá. O método cristal violeta é o mais utilizado, tá? Porque ele é muito simples, ele tem várias desvantagens, mas ele é muito prático de utilizar. E aquele sistema do Flow Cell também é muito utilizado. Aliás, os três que eu coloquei aqui são muito utilizados. Tanto o método do cristal violeta, que é prático, quanto o método do Flow Cell, que também é bastante utilizado, associado também à fluorescência. Esses três. Foram os três que eu trouxe, assim, que eu achei que tinha mais, que a gente encontra mais nos artigos. Alice pergunta, podemos dizer que toda infecção generalizada é iniciada a partir de biofilmes? Se toda infecção generalizada é a partir de biofilmes? Pois é difícil a gente falar isso todas, né? Mas, geralmente, vou pensar aqui, ela vem de algum lugar, né? Então, se a gente pensa numa infecção generalizada, é um paciente que está ali no hospital, tá? Está com imunodeprimido, imunocomprimido, ele está em algum momento com alguma bactéria crescendo dentro do corpo dele, tá? Então, aquela bactéria que está ali, ela vai acabar disseminando para outros órgãos. Então, se a gente pensa, por exemplo, um paciente que está com uma ventilação, tá? E começa a ter febre, provavelmente aquela febre dele está vindo daquela ventilação, daquele tubo que está ali no sistema respiratório dele. Tá? Então, está mostrando que está colonizando bactéria. Se ele está, por exemplo, utilizando um catéter urinário, na maioria das vezes, né? Começa a aparecer, começa a ter febre, a gente começa a preocupar. Aquela febre é indicação que provavelmente aquelas bactérias estão crescendo no biofilme e aquelas bactérias começam a multiplicar e ir para outros órgãos do corpo.
né? Então, eu acho que na grande maioria das vezes a gente pode ter, sim, um biofilme atrás disso aí, tá? A gente viu lá que mais de 80% dos casos, essas infecções são causadas por biofilme. Tá? Para ela sair dali do biofilme né, e dispersar para ir colonizar um outro órgão, né? Pouco custa. Certo. Helena pergunta: como utilizar um fago em uma infecção interna? Como fazer o fago chegar até o local da infecção? Pois é, isso aí é complicado, tá? Porque todas essas terapias aí, igual aquela lá que eu coloquei também, que é a fotodinâmica, tem que ser alguma coisa mais externa, né? Então, poderia ser aplicado em alguns casos. Você pode aplicar tópico, tá? Então, você tem uma ferida que não cicatriza, que é causada por alguma, por exemplo, estafilococcus que causa demais, então é alguma coisa tópica. Você poderia pensar, por exemplo, no caso de fago, eles têm tentado associar o fago com aquelas coisas de inalação, tá? Tipo aquelas bombinhas, né? Então, aí você dá uma bombada, você leva o fago para dentro, né? Aquele fago vai cair ali no pulmão, né? Uma coisa o fago é chegar até ali, outra coisa é ele atuar, né? Que pode ser que ele chegue até ali, mas tem tanto muco, ou tem tanto biofilme que ele não consegue realmente penetrar no biofilme, tá? Então, agora, logicamente, alguma coisa causada dentro do corpo, por exemplo, uma bacteremia. A bactéria está lá no sangue, a bactéria está disseminando dentro do corpo, fica difícil essa aplicação do fago. Mas algumas coisas mais tópicas, como essas feridas que eu coloquei, ou de repente da inalação, ou de repente até de uma otite, ou de repente até de uma gengivite, uma inflamação da gengiva, poderia sim pensar numa aplicação, né? Faz uma formulação e vai fazer a aplicação do fago aqui na região da gengiva, por exemplo. Obrigada, Andréia. O Alisson pergunta: os genes responsáveis pelo sistema Quorum Sensing podem ser transmitidos para outros agentes bacterianos por transferência horizontal, conjugação ou transdução? Não, geralmente não. Eu nunca li nada a respeito disso, não, tá? Todas as bactérias já têm os seus sistemas normais de comunicação, tá? Isso já é intrínseco da bactéria. Tem bactérias que têm mais de um sistema, tá? Pseudomonas têm mais de um sistema de comunicação entre eles. Eu sinceramente nunca li nada a respeito, não. Mas como os sistemas são complexos, né? Geralmente é mais de um gene, não é só um gene que produz por exemplo, pode até produzir só o sinal, mas você tem o gene também que vai receber o sinal, você tem a proteína que está lá na membrana para receber o sinal, né? Então, eu acho meio difícil, Alisson. A Yasmin fala: parabéns pela excelente palestra. E fala: em Staphylococcus, a inibição do quorum sensing favorece a manutenção do biofilme. Na sua opinião, a estimulação do sistema poderia ser uma boa estratégia antibiofilme nessa bactéria? A estimulação do sistema quorum sensing, eu não entendi direito. Isso. A inibição do quorum sensing favorece a manutenção do biofilme. Isso é um problema, Yasmin, com áudios, tá? Porque enquanto pseudomonas, as estratégias funcionam muito bem para diminuir a formação do biofilme, esse é um problema de áudios, porque o biofilme está ali ajudando na dispersão. Então, se você bloqueia aquilo ali, você vai fazer com que o biofilme cresça mais forte, tá? Então, aí você tem que achar outras ferramentas para conseguir permear aquela estrutura. Tá? Então, de repente, associar, por exemplo, enzimas nucleases, dispersina, que eles já viram que funciona muito bem, associar junto com antibiótico. Tá? Então, você pode até eliminar a dispersão, o que eles chamam de metástase, né? Vai sair os pedacinhos e vai ficar ali. Tá? Então, você diminui a colonização de outros sítios, mas o biofilme, de repente, fica mais forte. Então, só a inibição do quorum sensing não vai funcionar, não. Eu acho que não funciona. Tanto que a gente acreditava muito que ia funcionar e agora a gente já está mudando. Não vai ser só a inibição de quorum sensing, não. A gente tem que associar alguma outra coisa aí. Certo.
André, quando o filme ele é mono ou multi-espécies, a metodologia ela é a mesma ou a gente tem variação de quando tem mais de uma espécie? Não, você pode utilizar a mesma metodologia. Por exemplo, você pode fazer opção violeta. Você não vai ver quais as espécies. Você sabe, por exemplo, você faz um biofilme misto de 2 bactérias. Você vai quantificar aquela biomassa. Né? Você caracterizou por outras maneiras, de repente, microscopia, para ter certeza que aquelas 2 espécies estão ali. Tá? Mas você pode utilizar a mesma técnica. O que tem muito, por exemplo, quando você tem biofilmes mistos, faz muito FISH, que seria hibridização, mas essa hibridização com sondas específicas para cada espécie, né? Ou com anticorpos específicos para proteínas produzidas ali na matriz de cada espécie, tá? Mas você pode aplicar todas essas metodologias. Janina pergunta: existem estudos associando a utilização de fagos associados a nanopartículas? Não conheço, tá? Eu sinceramente não sei. Não li associação de nanopartícula com fago, não. A gente tem nanopartícula para desfazer a matriz, tem a nanopartícula para levar os compostos, mas eu não conheço nenhum artigo, nenhum estudo de associação de nanopartícula com fago, mas não acho possível também, não. E por fim, tem uma pergunta da Tainara. Ela diz: você mostrou que foi importante a retirada do marcapasso para resolver o problema de formação do biofilme no local. Com base nisso, é possível ocorrer formação de biofilme em stent cardíaco? Uhum. Se sim, nesse caso, como poderia resolver a situação, levando em consideração que o stent, após inserido na pessoa, não se retira e antibióticos não são eficazes? Olha, você me... Difícil responder, né? Porque eu não sou médica, mas tem sim, eles já viram que qualquer dispositivo que é implantado dentro do corpo, se a bactéria conseguir chegar até ali, ela consegue sim crescer na superfície dele, tá? Isso acontece com stent e eles viram que até pontos, né, aqueles fios de sutura, eles já analisaram aquilo por microscopia e viram biofilme crescendo em cima desses pontos de sutura, né? Então, sinceramente, eu não sei como que faria essa remoção desse stent. Olha, eu vou ficar te devendo essa resposta, né? Teria que, sei lá, será que abre para retirar um pedaço do local, do vaso onde está o stent, para colocar outro stent? Sinceramente, eu não sei, mas que eles já viram crescendo em cima de stent já. Tá? Em vivo, eles já viram isso com o modelo gorila. André, eu queria saber se para as proteínas ou peptídeos que apresentem atividade antibiofilme, se existe algum padrão nesses compostos, por exemplo, que seja característico, né? A proteína apresenta alguma característica que vai fazer com que ela geralmente tenha essa propriedade de ser antibiofilme. Não, assim, tem que pensar, a gente está pensando muito, Rayana, na questão por exemplo, de áudios, né, da carga, né, então, desse peptídeo antimicrobiano, por exemplo, ele tem que ser capaz de penetrar ali na matriz de alguma maneira. Se a gente pegar a matriz de pseudomonas, é muito aniônica, então, o ideal seria um peptídeo catiônico, né? Porque esse peptídeo vai entrar e vai aderir ali naquela superfície, tá? Mas já tem estudos mostrando também que às vezes o peptídeo ele consegue penetrar, mas não tem eficácia. Então, alguma outra coisa acontece ali também. Ou ele vai se degradar por protease que está ali existindo da matriz, tá? Mas a gente está um pouco nessa questão da nanopartícula agora, a gente vai testar nanopartículas que têm diferentes cargas. No caso de estafilococcus, a carga daquela superfície do EPS ali seria basicamente o pi é carga mais catiônica, né? Embora tenha o DNA aí com carga negativa. Mas a gente vai testar diferentes partículas com diferentes cargas para ver o que funciona melhor, tá?
Obrigada, Andréia. Alguém tem mais alguma pergunta? Só mandar aqui no chat. Lembrando que o Rayane, formulário... desculpa, eu Oi. esqueci de interromper, desculpa aqui, eu esqueci de interromper. Ah, não. Deu certo agora? Deu sim, mas não interfere em nada, não, Andréia. Ah, perdão, gente, eu esqueci de interromper ali. Tá. Andréia, muito obrigada pela sua palestra, foi excelente, nós temos vários elogios aqui no chat. Ah, E esperamos que você possa vir mais ocasiões, dar outras palestras para a gente, compartilhar um pouquinho com a gente suas pesquisas. Muito obrigada. Eu que agradeço a todos vocês. Estou à disposição se vocês quiserem entrar em contato ou visitar a gente aqui no laboratório.